Olá, mais uma vez! Como vai? Lembra-se de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre relatório de experimento científico. Partiu para mais uma aula? Existem várias formas de relatar um experimento científico. Pode ser por tabelas, ilustrações, resumo e relatório. Hoje focaremos mais uma vez no relatório. Relembraremos sobre o que ele é, leremos sobre um experimento feito na aula do 4º ano e organizaremos o relatório desse experimento. Na aula anterior, vimos que o relatório de experimento científico é um texto que descreve uma experiência científica realizada. Ele descreve de forma detalhada tudo o que foi preciso e tudo o que foi feito. Também vimos que as experiências precisam ter alguns elementos para que sejam chamadas de científicas, e esses elementos estão em um relatório. Reveja esses elementos comigo. Elementos que compõem um relatório de experimento científico. Título e introdução apresentam o tipo de experimento científico feito. O título é algo que todo texto deve ter, não é mesmo? O título aparece no início do texto e serve para enunciar o que o leitor lerá na sequência. A introdução de um relatório de experimento científico apenas apresenta, introduz a experiência que será executada. Ela é breve e pode apresentar alguns elementos para convencer o leitor a realizar o experimento, ou pode ser apenas mais direta, como foi na aula anterior e como será nesta aula. Material: itens utilizados para realizar o experimento. O item material ou materiais necessários consta no início do texto, logo após a introdução, apresentando o formato de uma lista, indicando todos os elementos necessários, descrevendo quantidade e qualidade para a realização da experiência. Métodos: relatam o passo a passo para fazer o experimento. O método é o item que traz a descrição de como executar a experiência. Assume um texto mais longo, mais descritivo. Utiliza os verbos indicando ordem, o que deve ser realizado pela pessoa que executa a experiência. Resultados: explicam o efeito causado pela experiência e as observações realizadas. O resultado relata o que foi possível observar a partir da execução da experiência. A linguagem utilizada é diferente do item métodos, pois neste item não são descritos procedimentos. Temos o relato do que ocorreu, ou seja, o efeito, o resultado. Conclusão: explicação do que foi observado a partir dos resultados. A conclusão deve conter a explicação para o que foi observado, baseando-se nos dados obtidos através do experimento. Local, data e autor do experimento. Identificação do local e data em que o experimento foi feito e o nome do cientista. Esses dados são importantes para que o texto seja situado no tempo e local. Há também relatos que envolvem observações mais longas, sendo necessário que o pesquisador registre as modificações ocorridas ao longo de um determinado período de tempo. Não esqueça que existe uma marca que diferencia os materiais dos métodos, a lista. Nos materiais há uma lista, diferente dos métodos, em que há um passo a passo. O material é uma listagem. Já nos métodos, temos um texto instrucional, em que ordens são feitas. Às vezes, um relatório de experimento científico pode conter imagens, e elas são úteis pois ajudam a complementar a informação do texto. Mas imagens não são obrigatórias. Elas são uma parte importante no texto, porém, não são essenciais. Aliás, muitos relatórios e protocolos de experimentos científicos não possuem imagens, como foi o caso do relatório que vimos na aula anterior. A imagem complementa, mas não substitui o texto. Agora que você já relembrou os elementos necessários para a produção de um relatório de experimento científico, reveja alguns apontamentos, algumas observações que fizemos na aula passada.
O relatório de um experimento científico é comum em revistas científicas, livros, protocolos e registros científicos. Ele relata e apresenta informações sobre os experimentos científicos. Ele tem a finalidade de apresentar um experimento sobre uma descoberta científica. A estrutura do texto é clara e facilita o entendimento do texto. Porém, o texto possui uma linguagem científica. E não esqueça que quem produz são os cientistas. Querido aluno, você sabe que o Centro de Mídias da CEMED Manaus produz aulas do 1º ao 5º ano, não é mesmo? E no 4º ano, há uma professora chamada Vanessa. Ela é professora de ciências e, uma vez ou outra, está fazendo algum experimento científico com seus alunos. Você já assistiu a uma aula dela? Não? Mas você pode assistir. As aulas dela, assim como todas as outras aulas do projeto Aprender Além da Escola, estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Em uma dessas aulas da professora Vanessa, ela fez o experimento do relógio do Sol. Leia comigo o texto instrucional sobre o experimento realizado. Relógio de Sol, por Vanessa Fligiuolo. Hoje vamos aprender a fazer um relógio do Sol. Para isso, vamos precisar de uma cartolina, uma massinha, um palito e um lápis ou caneta. Primeiro, amasse a massinha até que ela fique bem juntinha. Pode fazer algum formato se quiser. Depois, coloque-a bem ao centro da cartolina. Amasse-a bem para ficar fixa. Em seguida, coloque o palito em pé, na massinha. Certifique-se de que ele esteja bem preso. Pronto! Agora que o relógio do Sol está pronto, é só colocá-lo no Sol e fazer o experimento. Coloque o relógio no Sol às 11 horas da manhã e marque com uma caneta o tamanho exato da sombra do palito. Com base na ponta da sombra gerada às 11 horas da manhã, faça uma circunferência, de modo que o palito de churrasco fique bem ao centro da circunferência. A partir do meio-dia, quando o Sol começa a ir para leste, onde se põe, perceba que a sombra começará a avançar para o lado oposto àquela sombra que você marcou às 11 horas. A sombra se encaixará certinho dentro da circunferência, por volta das 13 horas. Marque com uma caneta a sombra das 13 horas. Marque uma reta que fique bem ao meio, entre a marcação da sombra das 11 e das 13 horas. Essa reta que você marcar será a reta referente ao meio-dia. Mas cuidado, essas marcações não correspondem a 100% das marcações de um relógio analógico, que são muito mais precisos e levam em consideração a hora oficial do Brasil. As formas de medir o tempo foram evoluindo, chegando à divisão em horas no século XIV. Já no século XV, Galileu Galilei, ao estudar a movimentação de um pêndulo, revolucionou a divisão de um dia inteiro em horas, sendo base do que conhecemos atualmente. Olhe as imagens do experimento. Eles ajudaram os alunos a entenderem como ele deveria ocorrer. Que texto legal! Eu assisti a aula e realmente ficou demais. Porém, lembre-se de que, como experimento da aula anterior, este experimento não está na estrutura de um relatório de experimento científico. Convido você a novamente colocar um texto instrucional na estrutura de um relatório de experimento científico. Vamos lá? Tenha em mente que devemos pensar em todos aqueles elementos que vimos no início da aula. Qual o título e introdução do nosso relatório? Bom, o título pode ser o mesmo do texto instrucional e adicionamos a palavra experiência do. E a introdução que faremos será pequena, como eu havia dito. Assim, o título será Experiência do Relógio de Sol. E a introdução, para esta experiência, você vai precisar de... Este trecho é suficiente para a finalidade de apresentar ao leitor que está apenas buscando um experimento e quer ir diretamente aos materiais e instruções. Material.
devemos listar os itens utilizados para a experiência. Você lembra quais foram? Isso mesmo, uma cartolina, uma massinha, um palito, um lápis ou caneta. Muito bem, vamos para os métodos. Você lembra quais eram os procedimentos para essa experiência? Essa parte do relatório ficará maior que as demais, porque o experimento inicia desde a confecção do relógio até a parte de determinar as horas. Portanto, ficará assim. Primeiro, amasse a massinha até que ela fique bem juntinha. Pode fazer algum formato se quiser. Depois, coloque-a bem ao centro da cartolina. Amasse-a bem para ficar fixa. Em seguida, coloque o palito em pé, na massinha. Certifique-se de que ele esteja bem preso. Pronto! Agora que o relógio do sol está pronto, é só colocá-lo no sol e fazer o experimento. Coloque o relógio no sol às 11 horas da manhã e marque com uma caneta o tamanho exato da sombra do palito. Com base na ponta da sombra gerada às 11 horas da manhã, faça uma circunferência, de modo que o palito de churrasco fique bem ao centro da circunferência. Marque com uma caneta a sombra das 13 horas. Marque uma reta que fique bem ao meio entre a marcação da sombra das 11 e das 13 horas. Os resultados. Você se lembra deles? O que aconteceu e por que isso aconteceu? Isso mesmo! A partir do meio-dia, quando o sol começa a ir para leste, onde se põe, perceba que a sombra começará a avançar para o lado oposto àquela sombra que você marcou às 11 horas. A sombra se encaixará certinho dentro da circunferência por volta das 13 horas. Essa reta que você marcar entre 11 e 13 horas será a reta referente ao meio-dia. A partir dos resultados, podemos chegar à conclusão desse experimento. Mas, cuidado, essas marcações não correspondem a 100% das marcações de um relógio analógico, que são muito mais precisas e levam em consideração a hora oficial do Brasil. As formas de medir o tempo foram evoluindo, chegando à divisão em horas no século XIV. Já no século XV, Galileu Galilei, ao estudar a movimentação de um pêndulo, revolucionou a divisão de um dia inteiro em horas, sendo base do que conhecemos atualmente. Local, data e autor do experimento. Sei que esse experimento foi realizado por outra professora no 4º ano, e por isso não se preocupe, eu trouxe essa informação para você. O experimento aconteceu na cidade de Manaus no dia 31 de agosto de 2021. E quem o fez foi a professora Vanessa Susan Pinheiro Fligiolo. Maravilha! Finalizamos a organização do experimento que fizemos, em formato de relatório. Agora veja comigo como o relatório ficou. Relato de experimento científico. Experiência do relógio de sol. Introdução. Para esta experiência, você vai precisar de material. Uma cartolina, uma massinha, um palito, um lápis ou caneta. Métodos. Primeiro, amasse a massinha até que ela fique bem juntinha. Pode fazer algum formato se quiser. Depois, coloque-a bem ao centro da cartolina. Amasse-a bem para ficar fixa. Em seguida, coloque o palito em pé, na massinha. Certifique de que ele esteja bem preso. Pronto! Agora que o relógio do sol está pronto, é só colocá-lo no sol e fazer o experimento. Coloque o relógio no sol às 11 horas da manhã e marque com uma caneta o tamanho exato da sombra do palito. Com base na ponta da sombra gerada às 11 horas da manhã, faça uma circunferência, de modo que o palito de churrasco fique bem ao centro da circunferência. Marque com uma caneta a sombra das 13 horas. Marque uma reta que fique bem ao meio entre a marcação da sombra das 11 e das 13 horas. Resultados. A partir do meio-dia, quando o sol começa a ir para leste, onde se põe, perceba que a sombra começará a avançar para o lado oposto àquela sombra que você marcou às 11 horas. A sombra se encaixará certinho dentro da circunferência por volta das 13 horas.
Essa reta que você marcar entre 11 horas e 13 horas será a reta referente ao meio-dia. Conclusão. Mas, cuidado! Essas marcações não correspondem a 100% das marcações de um relógio analógico, que são muito mais precisas e levam em consideração a hora oficial do Brasil. As formas de medir o tempo foram evoluindo, chegando à divisão em horas no século XIV. Já no século XV, Galileu Galilei, ao estudar a movimentação de um pêndulo, revolucionou a divisão de um dia inteiro em horas, sendo base do que conhecemos atualmente. Local, data e autor do experimento. Manaus, 31 de agosto de 2021. Vanessa Susan Pinheiro Frigiolo. Foi muito legal organizar esse relatório de experimento científico com você. Mas agora que você aprendeu sobre ele, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Pinte a alternativa que explica corretamente a finalidade de um relatório de experimento científico. Temos 3 opções. A primeira diz assim: tem a finalidade de apresentar um experimento sobre uma descoberta científica. Essa resposta me parece ser a correta, mas vamos ver as outras. A segunda opção diz assim: tem a finalidade de apresentar uma aula de matemática? Relatório de experimento científico apresenta uma aula? Não, apresenta um experimento. Vamos para a terceira opção. Tem a finalidade de apresentar um experimento artístico. Artístico? Nós vimos que o relatório é responsável por apresentar um experimento científico. Portanto, a resposta correta é a primeira opção. Atividade número 2. De acordo com seus estudos sobre relatório de experimento científico, marque um X na alternativa correta. Letra A. A professora Vanessa fez um experimento sobre as fases da Lua. Letra B. A professora Vanessa fez um experimento sobre o relógio de sol. Letra C. O experimento que a professora Vanessa fez não é científico. Bom, na letra A diz que a professora Vanessa fez um experimento sobre a Lua. Não foi isso, não é verdade? Na verdade, foi sobre o Sol, assim como está na letra B. E na letra C diz que a professora fez um experimento que não é científico. Porém, não foi isso que vimos. Nós vimos e produzimos um relatório de um experimento científico que a professora Vanessa fez. Portanto, a resposta correta é a letra B. Ela fez um experimento sobre o relógio de sol. Atividade número 3. Responda corretamente. Letra A. Qual das opções abaixo é responsável por apresentar o tipo de experimento científico feito em um relatório científico? Aquela parte que a gente vai somente apresentar o experimento e introduzir ele. Temos 2 opções: local, data e autor, e a segunda é introdução. Querido aluno, se nós vamos apresentar o tipo de experimento em um relatório, não vai ser com local, data e autor. Afinal, essa parte aí fica lá no fim do relatório. Já a introdução fica logo no início. Portanto, a resposta correta é a segunda opção, introdução. Letra B. Qual das opções abaixo é responsável por relatar o passo a passo para fazer o experimento em um relatório científico? Temos 2 opções, método e material. Relatar o passo a passo é uma tarefa de quem? Isso mesmo, do método. Afinal, no material nós fazemos o quê? Uma lista. E o método vai explicar o passo a passo de como realizar o experimento. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje falamos mais uma vez sobre o relatório de experimento científico, um texto que pode ter uma linguagem um pouco complicada.
mas que é assim mesmo. Afinal, a sua função é essa: ser um texto que descreve uma experiência científica realizada. Vimos o experimento feito no 4º ano pela professora Vanessa, a professora de ciências aqui do Centedes, o experimento do relógio de sol. Fizemos o relatório desse experimento a partir do texto instrucional dele. Vimos que o relatório precisa ser escrito a partir de alguns elementos. Relembre-os comigo. Elementos que compõem um relatório de experimento científico. Título e introdução. Apresentam um tipo de experimento científico feito. O título aparece no início do texto e serve para enunciar o que o leitor lerá na sequência. A introdução de um relatório de experimento científico apenas apresenta, introduz a experiência que será executada. Material. Itens utilizados para realizar o experimento. O item material ou materiais necessários consta no início do texto, logo após a introdução, apresentando o formato de uma lista, indicando todos os elementos necessários, descrevendo quantidade e qualidade para a realização da experiência. Métodos. Relatam o passo a passo para fazer o experimento. O método é o item que traz a descrição de como executar a experiência. Resultados. Explicam o efeito causado pela experiência e as observações realizadas. O resultado relata o que foi possível observar a partir da execução da experiência. Conclusão. Explicação do que foi observado a partir dos resultados. A conclusão deve conter a explicação para o que foi observado, baseando-se nos dados obtidos através do experimento. Local, data e autor do experimento. Identificação do local e data em que o experimento foi feito e o nome do cientista. Esses dados são importantes para que o texto seja situado no tempo e local. Há também relatos que envolvem observações mais longas, sendo necessário que o pesquisador registre as modificações ocorridas ao longo de um determinado período de tempo. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula!